abençoe os irmãos. Amém. Que dia que é hoje, irmãos? Domingo 22. 22? Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos aqui novamente reunidos para fazer mais um culto live ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Saudações a todos os irmãos da internet. Nós da outra porção agora, nesse ministério que estamos levando adiante. E temos um pouquinho de palavra para falar aos irmãos daquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. E nesta última hora em que levamos o Evangelho ainda à frente do Senhor Jesus Cristo, esta palavra revelada, da terceira etapa revelada, que a pessoa do estranho trouxe para nós, e assim cumpriu a última parte da mensagem do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. E ainda se cumpre, porque a porta ainda não se fechou. Nós temos a palavra, que estamos guardando a palavra, porém a esposa do Senhor ainda está a caminho para a transformação de corpos. Vamos louvar ao Senhor nesta tarde de domingo, hoje, que é dia 22 de março de 2026. Vamos louvar ao Senhor para render-lhe graças e em tudo. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Vamos orar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos para engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, o Teu santo nome, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Nós te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui, levando adiante esta obra que tu tens começado através de nós aqui. E que tu possas abençoar cada irmão que está aqui e cada irmão que está assistindo ali na internet, via internet. Que tu, Senhor, possa estar em cada coração e apaziguar a eles em suas almas, pois nós necessitamos da paz do Senhor. Então, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua paz Tu nos dê, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abre o entendimento para a Tua palavra nesta hora que estamos aqui reunidos para louvar o Teu nome, que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Quero ler aqui uma partezinha da palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos 95, diz o seguinte, a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha de nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo seu, pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Palavra do Senhor, bendita seja esta palavra, e que possa ajudar aos irmãos em alguma coisa. Irmãos, nós estávamos ali domingo passado, né? Chegamos até a cansar um pouquinho, porque foi meio comprido aquele culto, né? Nós estávamos lendo a carta áudio ao irmão Liveio, e hoje nós vamos continuar lendo ela. Acredito que nós vamos conseguir terminar na parte já número 9 desta mensagem. Então nós vamos continuar lendo ali e ver que desfecho teve, né? Aquilo que nós estávamos lendo lá do irmão Branham. Vamos ver o que ele diz. Nós tínhamos parado aqui, irmãos, no parágrafo 98, mas eu vou ler um pouquinho antes para nós lembrar um pouquinho do assunto que estava sendo tratado aqui, que o irmão Branham falou para nós, né? Então, o irmão Branham começa dizendo: ele escreveu uma carta e nós olhamos dentro. Ele selou aquilo, mas nós olhamos através da luz. E isto dizia lá: Senhora e Senhor Branham. Ele é um missionário, um homem muito educado, um curador divino. E ele está confiando na sua fé contra este quisto. E isto está crescendo, disse. Ainda assim eles querem esperar mais um pouco, disse. Chamou o doutor pelo nome, disse algo como John ou Jonet. Assim, algo disse, aquilo deveria ser operado. A senhora Branham deve ser operada. Então, seu marido é um homem fino, mas é um curador divino. Ele está testando sua fé contra este crescimento de tumor. Fomos ao doutor aqui e ele tinha todos os papéis e coisas do outro médico que havia enviado para ele sobre o tamanho que estava, como uma toranja. Ele disse: temos que tirá-lo. Bem, eu estava indo para o Canadá, e seu irmão Branham falando, né, e contando a história do que o médico tinha dito para ele. Os médicos queriam que tirasse, né, e o irmão Branham não estava querendo muito, ele queria confiar na palavra de Deus, é o que ele conta aqui, o irmão Liveio, né? Temos que tirá-lo. Bem, eu estava indo para o Canadá e eu disse: não faça isto agora, doutor. Nós voltamos para casa. E ela foi examinada de novo. Ele disse:
isto deve ser tirado. Então eu fui chamado para uma reunião na costa leste. E no caminho de volta eu disse, bem, Imida ligou-me, estava tão mal que não conseguia levantar a sua perna esquerda. Ela apenas dificilmente manquejava sem se apoiar em sua perna esquerda. Então eu quero tê-la para o Natal, este próximo Natal, antes da operação. E ela estava indo amanhã seguinte para o outro exame. E eu estava em casa, eu fiquei 2 dias lá sozinho, descansando. E então fui para Shreveport para a reunião do irmão Jack. De lá fui ao irmão Buzzi e de lá subi a Nova York. E eu liguei para ela aquela manhã, ou melhor, aquela noite. E ela disse, Bill, eu estou indo pela manhã, estou correndo, pois está ficando tarde aqui agora, vocês façam menção quando eu for. Eu estou falando com os rapazes que estão fazendo a fita, irmão Lee, e estou apressando eles. E então eu disse, bem, eu estou indo pela manhã para Shreveport, então eu liguei para ela à noite, eu estou deixando Jeffersonville. Então ali a irmã Mida estava dizendo para o irmão Branham, né, naquele telefonema que ele deu lá de longe, né, ele estava numa outra reunião das que eles faziam, né, outro culto dele, né, das reuniões que ele fazia em viagem. E ela disse que no dia seguinte ela ia lá, que ia tirar aquele tumor, ela ia nos médicos, é isso que ela quis dizer para o irmão Branham. E ele não queria, o irmão Branham estava querendo confiar em Deus, né? Então ela disse, não, eu estou indo pela manhã lá, irmão Branham. Então, agora ela está em Tucson, nesse tempo, vê você? E ela e a irmã Norman estavam indo para os exames na manhã seguinte. Então ela ia fazer aqueles exames, ela estava comunicando ao irmão Branham que ela ia fazer os exames, né? Tinha se passado então 3 semanas e o doutor disse, isso está crescendo e chegando às extremidades. E eu liguei para ela. A pobre pequena companheira, ela disse, Bill, eu passei deitada toda esta semana. Disse, eu não consigo nem me mover. Então vejam irmãos, aqui um parêntese, né, para dar uma explicadinha. A irmã Mida, ela pegou esse quisto porque ela ofendeu o profeta ali numa coisa que ela tinha razão. Vocês lembram da história que estava lendo aqui do irmão Branham, que ele estava contando, né, irmãos? Que ela, por causa do que o irmão José, o filho do irmão Branham, o José Branham, né, que naquela época era criancinha, tinha feito uma arterice, né? E ali, por causa disso, a irmã Mida xingou o irmão Branham, porque o irmão Branham foi ali e passou a mão na cabeça do pequeno José, não quis xingar ele, não quis advertir ele de nada, e ela ficou brava, ali zangada com o profeta, mas aquilo fez aparecer um quisto nela, por ela ter tratado o profeta daquele jeito, né? Mesmo que ela tivesse uma certa razão. Vocês veem como Deus, ele é uma pessoa que considera o seu profeta, né? Aquele homem escolhido. Então, ela disse, aí o irmão Branham está falando, a pobre pequena companheira, ela disse, Bill, eu passei deitada toda esta semana. Disse, eu não consigo nem me mover. Isto se desenvolveu mais ou menos 2 polegadas do meu lado esquerdo. Eu tenho que esticar minhas roupas. Vocês sabem, os americanos falam muito em polegadas, não é assim que nem nós aqui, tantos metros, tantos centímetros, eles falam muito em polegadas, né? Por isso que fala polegadas aqui na tradução desta mensagem aqui. Eu disse, aqui no Branham falando, né? Eu disse, ó querida, ele quer tirar isto fora. Eu disse, Benzinho, o irmão Branham chamando a esposa dele de Benzinho, deixe-me ir para o Natal. Será 3 ou 4 semanas, nós estaremos em casa de volta.
e você fará os preparativos para o Natal. Veja, o irmão Branham não estava se preocupando muito com as dores que ela estava sentindo também, né? Que coisa, né? Então, depois do Natal, você tirará isto fora. Veja, o irmão Branham querendo que ela suportasse aquelas dores até chegar o Natal. Mas, vamos ver o desfecho dessa história. E ela disse: se ele esperar até lá, bem, eu disse, estou seguro que será assim, querida. E eu disse, você vai e veja o doutor, então volte, você sabe. Eu ligarei para você depois que eu descer para Shreveport. Eu estarei por 2 dias na estrada e eu ligarei para você. E ela disse, tudo bem. Então, na manhã seguinte, eu fui lá e eu fui para a cadeira onde sempre estávamos. Eu e a minha família, ajoelhados juntos, quando eu vou para as reuniões, e nós sempre oramos lá, de frente daquela foto de Jesus. A foto de Jesus aos 33 de Hoffman, 33 anos, né? É aquela foto de Hoffman que o irmão Branham está falando. E ajoelhado lá eu orei. E quando eu estava orando, eu disse, Senhor, lembre-se dela hoje. Eu disse, Deus, deixe o doutor ser capaz de operá-la. Disse, pois se nada ocorrer com ela, então eu terei, isto ficará maligno e me afastará de coisas como esta. Eu disse, nós oramos e chamamos e fazemos qualquer coisa. E eu disse, ela tem professado isto centenas de vezes. Ela não desejou dizer aquilo naquela manhã, Senhor. Ela tem permanecido entre eu e o público. E a pequena coisa tem vindo e cortado 2 ou 3 vezes com aqueles bebês. E eu disse, ela teme a operação. Eu disse, possa isto segurar até podermos voltar para casa e voltar e deixe haver na casa novamente. Eu disse, Senhor, se isso está ficando maligno, então deixe o doutor seguir e tirar isto. Então eu disse, Deus, que tu possas ajudá-la de qualquer maneira. E naquele momento havia no quarto um pilar de fogo. Disse, coloque-se de pé. Saiu uma voz daquele pilar de fogo, irmãos. O irmão Branham está contando aqui. Então, naquele momento que o irmão Branham estava orando, ele viu que havia um pilar de fogo ali. E uma voz disse daquele pilar de fogo, coloque-se de pé. E eu fiquei de pé. Ele disse, o que você disser, isto acontecerá com ela. Eu não podia nem respirar, dificilmente por um momento, sabendo que eu estava de pé na presença de Deus. E eu disse, bem, quando ela for para ser examinada, hoje, a mão de Deus estará lá antes que a mão do médico a toque. Aquela malignidade, ou tumor, o que for, terá ido embora. Então foi isso que o irmão Branham desejou depois que ele ouviu aquela voz que disse para ele, aquilo que você disser acontecerá, disse a voz do pilar de fogo, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Então, o irmão Branham daí, então, ele disse o seguinte, que quando ela fosse examinada, hoje, naquele dia, né, pelo médico, a mão de Deus estará lá, antes que a mão do médico a toque. Aquela malignidade, ou tumor, ou o que for, terá ido embora. Isso que o irmão Branham disse e desejou, né? E aquilo foi tudo. O irmão Branham está contando aqui, né? E aquilo foi tudo. Eu fui no carro, desci para Shreveport, e então eu disse que seria daquela maneira. Então, quando estávamos prontos na manhã seguinte, na manhã depois daquilo, liguei para ela. À noite depois daquilo, me parece, eu tinha viajado todo dia e aquela noite. E na noite seguinte, quando eu liguei para ela, Eloise e Billy, você sabe, realmente ao meu redor, e disse, sim, o tumor se foi. Ela disse, como você sabe? E ela disse, querido, eu mal podia chegar lá.
Nossa irmã Norman, aqui, uma senhora muito fina, foi com ela e eles a pegaram e eles chamaram. Quando o doutor entrou, a enfermeira estava pronta e quando ela mal podia ficar deitada, ele disse: Senhora Branham, como tem se sentido esta semana? Disse: bem, doutor, eu só tenho piorado. Disse: meu lado está inchado. Disse: sim, senhora Branham, nós vamos tirá-lo agora. Então ele começou a colocar sua mão do lado. Ela disse que real e estranho sentimento frio começou a acontecer. Vejam, está acontecendo aquilo que o irmão Branham disse. Antes que o médico fosse tirar, a mão de Deus iria tocar e não deixaria nem o médico mexer. E tudo se foi. E o doutor pressionou e apalpou. Ele disse: senhora Branham, aquilo que estava do lado esquerdo da senhora, onde está? Ele perguntou para ela, né? Ele começou a palpar ela e se cumpriu a palavra do irmão Branham. Antes que o médico fosse começar a fazer alguma coisa, Deus tiraria aquilo e cumpriu. Quando o médico foi colocar a mão para tirar, Jesus foi ali e tirou, obedecendo bem o que o irmão Branham falou. Saiu aquele espírito. Saiu aquilo, né? Saiu ali, sumiu aquele tumor, aquele quisto que ela tinha, né? E o médico então perguntou para ela. E o doutor pressionou e apalpou e ele disse: senhora Branham, aquilo que estava do lado esquerdo da senhora, aonde está? Ele tomou os diagramas de como aquilo tinha crescido, disse sim, pegou outros exames, tomou alguns raios-x que ele tinha, olhou, colocou outros raios-x. Senhora Branham, eu não posso explicar isto, mas você não tem nenhum quisto. Disse: não há nada lá mais. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Glória a Deus mesmo. Veja, irmão Lee, apenas como isto foi dito. Esta é a forma que isto foi. Vê, apenas como isto foi dito. Vê, isto foi dito. Ela tinha o quisto. Anos se passaram, o quisto estava lá. Ela não fez nada errado. E então ele me falou para dizer a palavra. Agora vejam aqui, irmãos, nós que estamos indo para um tempo em que precisamos da transformação de corpos, né? O que vai acontecer para que haja essa transformação de corpos em nós, ali, justamente quando acontecer a ressurreição dos irmãos nossos, aqueles das eras passadas, né? Vai precisar de uma igreja que esteja falando esta palavra. E naquela hora alguém vai dizer que os mortos ressuscitem e que nós transformemos nosso corpo agora juntamente com eles. Esta voz virá da esposa do Senhor. Alguém vai dizer esta palavra. Este arcanjo vai dizer esta palavra. É a voz de um arcanjo que vai falar isto para a esposa. E nesse momento haverá transformação de corpos, a qual nós estamos chegando nela. O que falta para haver essa transformação? Falta nós estarmos unidos na igreja do Senhor Jesus Cristo em um só acordo, uma só doutrina, e obedecendo o arcanjo do Senhor para esta outra porção que tem agora, que vem após a pessoa estranha, que foi aqui profetizou outra vez a palavra para nós, aquela palavra que irmão Branham trouxe e revelou. Irmão Branham revelou nos dias dele. Ninguém entendeu. Ele mesmo disse: eu estou falando para vocês aqui, vocês não estão compreendendo ainda o que eu estou dizendo, porque não era o tempo. Tudo tem seu tempo. Deus tem o tempo dele para as coisas. E naquele tempo do irmão Branham, ele veio para revelar, restaurar toda a palavra e deixar ela restaurada daqueles anos em que não houve profeta na terra. Após, então, o último mensageiro que havia ali pregado e que não era profeta, mas era apenas um reformador. Então veio o profeta irmão Branham. Nós tivemos dois profetas,
o que iniciou a Igreja de Cristo no mundo e que fundou ela e que veio sendo um assassino que perseguia a igreja. E Deus teve que parar aquele homem. Ele estava ali perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: eu o pararei. Jesus parou Saulo no caminho, derrubou do cavalo. Quando ele enxergou aquela luz, ele disse: quem é, Senhor? Mas já foi logo dizendo: quem é, Senhor? Vejam que Saulo já sabia que daquela luz ali tinha um Senhor, né? Ele já foi logo dizendo, né? Ele já disse: essa luz aí é algo estranho, né? Quem é, Senhor? Já estava temendo. Quando ele caiu do cavalo, que o cavalo freou porque enxergou a coluna de fogo, o cavalo não pôde seguir mais, freou, derrubou Paulo do cavalo, e ele caiu, enxergou aquela luz que o cegou e disse: quem é, Senhor? Já estava temeroso ali, ele já sabia que tinha um encontro com um Senhor, algum Senhor dos senhores, né? Rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. E então ali levanta Paulo. De Saulo, agora ele se converte para Paulo. Não é mais perseguidor, não mais é assassino, não mais persegue judeus cristãos. Agora ele vai pregar o Evangelho de Cristo e dizer: o que eu era não sou mais. Aquilo que eu fui e persegui os irmãos, hoje eu sou um que pregarei para dizer que Jesus Cristo é a salvação. Aquele que morreu no madeiro por nós, ele é o Messias, o Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então Paulo fundou ali as primeiras igrejas da esposa de Cristo no mundo. Mas logo o diabo foi preparando aquela falsa vinha, né, irmãos? E foi trazer aquela vinha para trazer todos esses anos de atrapalho, e hoje ainda tentando colocar atrapalho na esposa do Senhor. Mas nós estamos aqui, firmes no Espírito Santo de Deus, para guardar este caminho do Senhor. E agora, nesta última parte, diz da mensagem que contra esta esposa ela não cairá. Esta palavra deste último dia que veio através do irmão Branham não cairá. E esta palavra prosseguiu na voz da pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, e não caiu. Pastor Osmar foi tirado, mas a palavra ficou. Ele foi tirado e a outra porção entrou. E ela não caiu, pelo contrário, agora só progride mais e mais. E vai progredindo dentro de nós. E nós vamos sendo modificados agora por esta palavra que foi profetizada outra vez, na voz da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. E ele profetizou. E agora nós estamos aqui, ainda profetizando, em cima das explicações que pastor Osmar falou. Porque nos dias do profeta irmão Branham, ele restaurou, ele ali teve as revelações dos trovões, e todas as coisas se cumpriram em Branham, porém não podia ser dito abertamente em Branham, seria para pós-Branham. Então esta voz veio através do pastor Osmar, e ele abertamente então profetizou a mensagem de irmão Branham, repetindo ela novamente para nós abertamente, e ali então abriu ainda mais os entendimentos daqueles que são a esposa do Senhor, os eleitos verdadeiros. E os eleitos que ouviram então ele foram saindo de onde estavam, saíram das denominações que eram do mundo, as evangélicas. Alguns saíram de lá para entrar na mensagem do profeta, alguns que não conheciam a mensagem, e outros saíram da própria mensagem do irmão Branham para também aceitar a palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa, e entenderam que ele era o homem que estava ali profetizando a palavra novamente para nós. E agora pastor Osmar então saiu de cena para que a palavra continue progredindo com a esposa, porque nós somos o ministério da esposa.
Nós, cada crente que creu na palavra do pastor Osmar daquele dia e que creu no irmão Branham e após Branham teria que ter crido no pastor Osmar. Porque se não crer no pastor Osmar, não é eleito. Precisa crer que ele estava profetizando novamente aquilo que o irmão Branham já tinha falado para nós. Então estes vão saindo dos seus lugares e entrando a esposa do Senhor, a qual hoje nós estamos aqui crendo nesta palavra, cremos na pessoa estranha e agora seguimos com a outra porção, cumprindo o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, juntamente com os irmãos que da internet assistem e que querem que cumpra esta parte. Sem esta parte, vós não sois aperfeiçoados, meus irmãos. E os irmãos das eras passadas, sem nós, com esses conhecimentos que tivemos ali do pastor Osmar para cá, do ano 2000 para cá, sem esses conhecimentos, também não são aperfeiçoados. Então os irmãos que ressuscitarão, eles necessitam desses conhecimentos. Então haverá um tempo entre 30 e 40 dias que nós estaremos reunidos em algum lugar e ali aqueles irmãos vão ter as notícias que eles não tiveram. Desses irmãos que creram na última mensagem após Branham, na mensagem do estranho. E eles vão dizer: nós, irmãos, alcançamos do Senhor a perfeição da palavra de Branham. E tudo tem se cumprido. E aquilo que foi o alfa se cumpriu ali em Branham, no ômega, e é o mesmo Jesus, né? Então, aqui continua. Então, irmão Branham aqui, ali a esposa do irmão Branham sumiu aquele quisto que ela tinha, através da palavra do irmão Branham. Então, está aí o exemplo para nós, irmãos, da palavra falada que o irmão Branham deixou. Quando estivermos com algum problema, não coloquemos dúvida em nosso coração. Apenas creiamos e digamos: não, este problema não vai me atingir. Você não precisa fazer um show público, pular, gritar. Você simplesmente precisa dizer a palavra: eu não me abalo por este problema que estou passando. O Senhor Jesus Cristo tem a solução. Então eu digo: eu quero que seja assim e assim e assim e seja feito assim, como o irmão Branham nos ensina aqui. E aquilo que nós disser irá cumprir em nós. A nossa fé, Deus tem dado fé na esposa, a mesma fé que deu ao nosso profeta irmão Branham. Ele disse: fale, Billy, e ali estará o esquilo. Fale o que você quiser e daquela maneira que você falar, a sua esposa estará curada. Então nós, irmãos, temos que entender que nós somos acima das igrejas denominacionais. Não que sejamos algo para nos vangloriar, não. Mas durante as eras, isto que a esposa tinha e que a falsa vinha vem tirando de nós, isto tem que voltar da esposa. Nós temos que saber quem somos, irmãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, eleito por herança junto com os judeus. E nós somos filhos do rei. Então a nossa palavra, nós somos esposa, e aquilo que nós falarmos tem que se cumprir, porque nós somos aqueles a que Deus ouve. Ele deu esse poder a nós, então basta nós usarmos ele para o bem, não para o mal. Continuando aqui, irmão. Veja, irmão Lee, apenas como isto foi dito, esta é a forma que isto foi. Vê apenas como isto foi dito. Vê, isto foi dito. Ele tinha o quisto, ela tinha o quisto. Anos se passaram, o quisto estava lá e ela não fez nada errado. E então ele me falou para dizer a palavra. E aquilo foi como trazê-las a você. Claro que foi a quinta vez. Vê, aquela é a coisa agora. A quarta vez eu posso trazer para você sobre a puxada. Esta é o terceiro ministério. Vejam aqui, o irmão Branham está falando da terceira puxada, o terceiro ministério, o poder.
da palavra falada estava na terceira puxada, no terceiro ministério. E, irmão Lee, nunca me foi possível falar a ninguém sobre isto. Vê? Mas você é um homem que crê nas Escrituras. Você pode ver pelo que aconteceu lá em cima com os esquilos, assim por diante, o que é isto. Vê? E então, eu estava no Colorado, agora. Colorado é um outro estado, né? Lá dos Estados Unidos, né? Colorado, né? Não é o time do Colorado. Sim. Aqui estou falando lá do país dos Estados Unidos, né? Que é um estado que tem o nome de Colorado. Agora, isto é antes disto tomar lugar. Antes disso, esta visão agora da cura dela ter tomado lugar. E você sabe, Lee, quando eu casei com Nida, eu não tinha dinheiro. Eu estava economizando e logo aquele dinheiro acabou. Veja, o irmão Bernardo era bem pobre, né? Inclusive ele trabalhava de guarda florestal para conseguir suprir as necessidades deles, né? Depois de casado, né? E eu não podia levá-la a uma lua de mel. Então, e a pequena companheira, ela era uma pequena velha companheira de qualquer forma. Eu a peguei e a levei lá onde eu havia matado o urso. E eu levei-a lá, madeiras e coisas, e eu tenho sua foto de pé lá. E eu subi. Foi lá nas montanhas. Adirondack. O nome da montanha aqui está escrito Adirondack, em Nova York. Então, quando eu voltei lá no Colorado, eu nunca estou em casa nos dias de nossos aniversários. Vê, isto é em outubro, dia 23. E quando começa a tempestade de caça, no Colorado. O irmão Brandão cuidava bastante dessas coisas, porque era o que ele mais gostava na vida, era caçar e pescar. Então ele cuidava dessas datas, né? Ele já sabia qual era a época das caças, tudo, né? Ele ficava ali cuidando para ele caçar. Era o que ele gostava de fazer, né? Na hora de lazer dele. E desde aquele tempo eu nunca estive em casa com ela em nosso aniversário de casamento. Agora, irmãos, vou fazer um parênteses aqui. Tem muita gente na mensagem que só porque o irmão Brandão caçava e pescava, ficam querendo obrigar outros irmãos a querer que todo mundo goste de pescar e caçar, porque o profeta gostava de caçar e pescar. Irmãos, nós não somos obrigados a ter o nosso lazer igual ao profeta. Isto é uma imitação. Nós temos que ser o que nós somos. Cada um tem. Eu, por exemplo, gosto de caçar. Caçar até não gosto muito, de pescar, gosto da natureza, gosto de passear na natureza, né? Tudo bem, mas nós não somos obrigados a ter esse tipo de coisa, porque irmão Branham foi assim. Cada um de nós tem o seu gosto, e Deus não tira aquele gosto da pessoa. Não tirou o gosto do irmão Branham, que era que ajudava ele a não ter tanto, a tirar o estresse do dia a dia, né? Porque ele tinha pregações, era uma vida corrida, e aquilo alegrava ele na época de férias, que era época de descanso, né? Ele ia para essas coisas. Cada um de nós tem aquilo que nos agrada, que tira o nosso estresse. Nós não somos obrigados a gostar, porque o profeta gostava de caçar e pescar, tem que ser igual a ele. Não, o que nós temos que ser igual ao irmão Branham é no caráter. Temos que ter o caráter do irmão Branham, o caráter de Jesus Cristo, sermos honestos, verdadeiros uns com os outros, né? Temos caráter de cristão. E cada um sabe o que agrada a si do seu lazer para tirar a sua depressão, né, irmão Luiz? Cada um de nós tem o seu jeito, que aquilo ajuda a pessoa, né? E, continuando aqui. E desta vez eu pensei, bem, eu poderia subir lá e eu poderia atirar em um alce. Então eu disse, este é o nosso aniversário de casamento. Então estava um tempo seco e todas as coisas lá em cima. Tinha um grande grupo de caçadores lá, mais ou menos.
Eu imagino algo em torno de 150 caçadores de todas as partes lá. Uau. E eu parei um pouquinho, pois eu poderia atirar no alce que eu estava indo pegar. E apenas esperei com o restante dos irmãos. E então, muitos anos atrás, você sabe, quando eu matei um grande número, só por esporte, eu penso que eu matei 16 cabeças só por esporte. E um ano para os homens de negócios. Em um ano para os homens de negócios. Aquilo tinha se aproximado de mim, então eu prometi ao Senhor não fazer mais aquilo. Eu estava apenas com aqueles irmãos lá. Não, Fred estava lá. Não, você não estava naquela viagem, não. Não, isso foi, eu penso que havia 8 ou 10 ministros comigo lá. Bem, você está suposto a estar lá. Irmão Lee, você estava suposto a ir comigo lá. E eu esperando você para estar lá com John, qual o nome de outro rapaz? Martim, John Martim, e o pequeno Martim, irmão, qual o nome daquele pequeno pregador com a Assembleia de Deus? Você sabe, aquilo teve que eles sempre me enviavam um paletó todo ano, aquela pequena igreja lá embaixo, você sabe qual o seu nome? Palmer, irmão Palmer, ele estava lá e havia 5 ou 6 diferentes dos ministros metodistas e assim por diante, de Indiana lá, e eu penso que você estava lá também, irmão Lee. Então eles disseram, você não vem? Você sabe, você disse que você queria apenas ter companheirismo ao redor. Bem, eu poderia, você quer falar por algum tempo, aquilo era o que eu estava querendo fazer, mas de qualquer forma, você não veio com os irmãos Martim, como você estava suposto a fazer. Então, próximo deles, haviam pego alces, e o tempo estava lá seco. Isso estava terrivelmente seco. Eles não tinham nenhuma chuva desde a última primavera, e as folhas estavam secas, e tudo. Então nós tivemos um aviso que haveria uma nevasca vindo a caminho. Isso estava suposto a cair 20 pés de neve nas montanhas naquela noite ou na manhã seguinte. Vejam que era um tempo frio, irmãos. Em John Martim e os demais irmãos, eles podiam pegar 2 alces por pessoa. Então eles queriam ir, pois eles tinham uma caminhonete com transmissão rápida. Eles subiram para o acampamento naquela noite, e então David e eles tinham matado alguns pequenos e velhos alces que estavam por perto. Então nós verificamos quantos alces nós tínhamos, pois outros queriam ir lá com aquela caminhonete de transmissão rápida. E eu estava com a caminhonete de Fred, a qual é uma caminhonete de câmbio automático de 4 marchas. Nós poderíamos sair. Nem sabia que na época do irmão Branham não tinha caminhonete de câmbio automático. Tu vê que já estavam progredindo naquela época lá, né? Todo mundo começou a dar o fora do local. Rapaz, pareciam que nenhum caçador havia deixado o país. Todo mundo desceu para lá, inclusive nós, mas eles queriam alguns troféus. Então, eles queriam permanecer um pouco distante. E eu tinha um encontro em Tucson, lá embaixo, na semana seguinte. Isto era quarta-feira, terça-feira ou quarta-feira. Eu teria que sair lá na segunda, ou provavelmente eu teria que perder esse encontro. Então, eu fui à cidade, liguei para a Mida e liguei para a senhora Evans. Eu não consegui falar com a Mida, eu tive que deixar um recado para ela com a senhora Evans, para a senhora Evans falar para a Mida, se eu não conseguir estar lá no domingo, para Tony colocar alguém para segurar as reuniões. Então, quando eu subi as montanhas, naquele dia, comecei a subir. Billy estava comigo. Billy Paul é o filho do irmão Branham, né? Um dos filhos do irmão Branham. Nós estávamos subindo ao longo da trilha. Eu disse para aqueles irmãos, agora olhem
na manhã seguinte, puxa, as nuvens estavam vindo através escuras. Eu disse, rapaz, eu tive aqui, peguei uma nevasca, você pode morrer em poucos minutos, vê? Eu disse, para um ou poucos minutos, você não consegue ver a sua mão diante de você e o vento soprando. Bem, eles foram. Se vocês saírem, não vão muito longe. Vê, e os coiotes uivando em toda parte. Vê, isto está mudando as condições climáticas. Agora há uma grande nevasca chegando. E Tom Simpson, ao mesmo tempo, estava descendo do Canadá. E ele teve um aviso para não vir do Colorado, predito 20 pés de neves. Ele teve que retornar e seguir por outro caminho. Então, todo mundo estava pronto. Todos os caçadores fora, pois se eles ficassem lá, rapaz, você pode permanecer lá no inverno, tão longe como aquilo concerne. Mas, sabedor disso, eu pude fazer para mim alguns sapatos para a neve caminhar lá e poder caminhar lá. Você sabe, dar uma ajuda para alguns que estavam chegando ou deixar um helicóptero chegar e eu pegasse se eles encalhassem. Eles queriam ter